Olá, pessoal! É muito bom estar na companhia de vocês, de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, após esse encantador feriado de carnaval. E tendo passado a folia com muita alegria e harmonia, sabemos que a partir de agora é que o ano se inicia de verdade. Portanto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Nesta edição, vamos fazer uma gostosa viagem juntos através das trilhas da literatura. Quem não lê vive sempre à deriva, imaginando que a vida seja um oceano. Quem não lê fica sempre boiando, fica sempre na deriva e não consegue descobrir que abaixo daquela superfície existe um mundo. Assim como no oceano existe um mundo rico em ecossistemas, em biodiversidade, acho que o livro é isso, ele te proporciona um mergulho na vida. E para que essa magia aconteça, é importante incentivar o hábito da leitura desde a idade da criança. E todos nós temos responsabilidade nessa missão. Queria deixar assim, aos responsáveis pelas crianças no geral, as nossas crianças de hoje em dia, né? Eu não falo só da minha escola, falo das crianças em geral, para que estimulem seus filhos à leitura. Independente do que for, que seja passeando na rua, que seja uma placa, que seja o letreiro de um ônibus, estimulem os filhos à leitura, estimula a criança à leitura, porque é através da leitura que a criança vai desenvolver várias questões, como eu falei para você, né? É a questão do vocabulário, é a questão da escrita, da imaginação, então assim, do cognitivo. A leitura é vida, a criança ela precisa ter essa troca, a criança ela precisa ter acesso ao mundo da leitura, a criança precisa ler. Então assim, o que eu peço hoje é incentive as crianças à leitura. Hábito prazeroso que vai influenciar a vida da pessoa de forma positiva em toda a sua formação. A leitura foi fundamental em muitos aspectos da minha vida. Para me fazer uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa que tem condição de escrever um bom texto, sem ter tido uma formação específica em língua portuguesa. Então, para a minha vivência profissional, a leitura é tudo. Especialmente porque eu tenho que ser a promotora de ideias de leitura na escola. Na minha função de pedagoga, é um desafio. Eu tenho que ajudar a promover vivências leitoras e sem ler, como que eu iria propor esta atividade? E muitas das histórias contadas nos livros podem mudar nossas vidas. Na nossa coluna, O Livro da Minha Vida, desta edição. A dica de hoje é do escritor angolano Ondiak, o livro Os Transparentes. Uma história que gira em torno de um edifício de 7 andares em Luanda. Os personagens que vivem ali vão nos trazendo recortes da vida na capital e na maior cidade da Angola. O passado, o presente, as expectativas, os sonhos, as experiências e as dificuldades dessas pessoas nos revelam uma cidade extremamente desigual. Uma sociedade dividida entre os que se aproveitam dos muitos privilégios que têm e os que se apertam para chegar vivos ao dia seguinte. Uma pobreza reforçada pela corrupção e pela falta de interesse dos governantes, que são caricaturas da ganância nesse livro. Fora dele, você pode nos dizer. Os contrastes ficam ainda mais evidentes quando a exploração do petróleo em Luanda se intensifica e a transparência desses personagens só aumenta. Uma coisa muito legal é que Ondiak, o escritor, escreve com uma prosa quase poética. Isso deixa o livro muito bonito. E já que estamos falando da formação de leitores, nossa conversa é com o jovem Tiago de Carvalho de Souza, morador de Linhares. Tiago é um leitor apaixonado que considera o contato com os livros uma das melhores referências para a sua vida e para se tornar um ser humano melhor.
Para você que não tem hábito, acha que a leitura pode ser um pouco chata, um pouco complicada, olha, vale a pena. Vale muito a pena porque quando você descobre quem você é, quando você descobre o que as outras pessoas podem ser também, você aí está ativando o melhor lado de cada pessoa. E quando você ativa o melhor lado de cada pessoa, você contribui para uma humanidade melhor, uma humanidade mais digna, justa, uma humanidade com menos defeitos que gerem caos, mas que uma humanidade que venha assim levar a paz e ao cumprimento de toda a lei de seres humanos. O livro, ele é um instrumento que bem utilizado, ele liberta as pessoas, porque a sua imaginação fica a mil, né? Então, isso proporciona às pessoas se deslumbrarem com outros mundos, o mundo lúdico, o mundo do conhecimento, o mundo da descoberta, né? Então, eu acho que a leitura proporciona isso para as pessoas. É seguindo viagem nas palavras da professora Jaqueline que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E dando sequência a esse papo cabeça para adquirir bons hábitos de leitura, vamos assistir a nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Leia livro com temas variados. Nunca limite seus tópicos de leitura. E procure sempre por novos conteúdos e escritores diferentes. Não importa o quanto você gosta de determinado assunto. Não fique focado apenas em livros sobre ele. Leia livros sobre assuntos variados e alargue seu horizonte de leitura. Reflita sobre o que leu. Procure refletir sobre o que leu e, a partir desta reflexão, elabore suas opiniões ou resumos do que compreendeu. Verifique se entendeu realmente o que está escrito no livro, explicando-o com as próprias palavras. Compartilhe a experiência de leitura. Compartilhe a experiência do que leu com seus amigos e familiares. Busque novas opiniões e pontos de vista sobre o que foi lido, seja em comunidades na internet, seja com amigos que tenham lido ou que se interessem pelo assunto. E atenção, pessoal, essas dicas e sugestões que fazemos aqui, entre tantas outras informações, podem ser encontradas no livro A Importância da Leitura, Conceitos, Benefícios e Dicas, de minha autoria, que vocês podem adquirir através do Zap 27 9935 9163. Outra dica importante: caso você tenha dificuldade para comprar livros, procure a biblioteca da sua cidade. Leve seus documentos pessoais e um comprovante de residência. Terá acesso gratuito ao interessante mundo da literatura. Já na sequência desse gostoso papo sobre livros, acompanhe junto comigo a sugestão da nossa parceira Patrícia Santos, na nossa coluna Dica de Livro. Minha indicação de leitura é o livro A Montanha e o Rio, de Dan Shen. Esse romance conta a história de dois irmãos. Eles são filhos de um general do período da Revolução Chinesa, do século XX. E um se chama Tan, que é do casamento legítimo desse general, cresce no meio de conforto, bem-estar financeiramente, e o outro é filho desse general com uma camponesa, que se suicida assim que a criança nasce, e ele se chama Shento, e ele é criado por um casal de curandeiros, que também morre, e com isso ele tem que ser criado em vários orfanatos, passando dificuldade, passando fome em muitos momentos. Eles crescem certo tempo sem saber a existência de um outro. Esse Shento, ele se torna um grande general com uma grande influência política, e o Tan, ele se torna também um homem com influência na parte da administração, das construções arquitetônicas.
A história é interessante porque, um momento, ele descobre, o general Xento descobre a existência dessa família, desse meu irmão, e decide se vingar. E começa uma rivalidade, tanto com o poder político que eles possuem, como também uma rivalidade amorosa. Os dois são apaixonados pela mesma jovem, e essa jovem tem filhos de um deles, e eles começam a fazer essa rivalidade pelo amor dessa jovem e também pelo poder, né? E eu recomendo essa leitura porque, além dessa história ser emocionante, uma história intrigante, ela também fala um pouco de como era a China no século XX, fala das questões políticas, das questões culturais, das questões religiosas. Então vale a pena ler, é uma dica, e o final é muito interessante e é um final surpreendente. E o contato com a literatura promove experiências importantes na formação das pessoas e na construção do diálogo. Com a nossa parceira Renata Bonfim, na nossa coluna Participação de Telespectadores. Literatura é experiência, então ler, conhecer, o gostar vem daí. A gente não gosta daquilo que a gente não conhece. E muitas vezes os preconceitos, eles são alavancas, assim, são freios, né? Eles impedem o desenvolvimento. Então, como professora, eu sempre busquei mostrar aos meus alunos a função da arte. A arte, especialmente a literatura, ela é muito importante, como diz o Antônio Cândido, né? Ela é o sonho acordado das civilizações. Ela trabalha, ela tem uma função terapêutica, ela tem uma função de ampliar o nosso horizonte de conhecimento, o nosso horizonte vocabular. Quem tem a literatura assim como um hábito, fala melhor, consegue se colocar melhor na vida porque consegue argumentar. E quem não argumenta, o argumento de quem não tem argumento é a violência. Então nós precisamos da palavra. É com as palavras de Renata Bonfim que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com o jovem Tiago. E aí, Tiago, fala um pouquinho assim, como é que foi sua relação com a escola? Olha, a minha relação com a escola, professor, ela é uma relação assim, que você descobre muita coisa. Porque, por exemplo, hoje em dia, quando você começa a estudar, você tem uma obrigação, além de estudar, você querer definir qual vai ser o seu destino, o seu futuro. E na escola, eu não tive dificuldade com isso, porque não só com os livros, mas também com a matéria, com a didática, com os professores, eles estão ali para nos instruir sobre um mundo melhor. Você também, dependendo do que você segue, você sabe o que você quer ser. E quando você adiciona livros, quando você adiciona qualquer conteúdo literário na sua vida, você tem aí uma gama de diversidades, você tem aí vários horizontes para que você possa escolher e saber para onde é que você quer seguir. E a escola, ela não só consegue te levar para onde você querer ir, ela te dá instruções, como também com a ajuda literária, professores, alunos, você consegue ir mais longe e saber onde quer ir. Sua família, você é de uma família de 4 irmãos, né? 4 irmãos. É você, uma irmã sua? Uma irmã e 2 irmãos. Que são gêmeos? São gêmeos. Um menino e uma menina. Uma menina, né? E um casal de gêmeos. De gêmeos. Tem uma área do conhecimento na escola, tem uma matéria que você gosta mais assim? Acho que o meu maior problema é ter uma base, que eu tenho todas as matérias, e é difícil saber, olha, eu gosto mais dessa. Porque desde criança eu gosto de ciências, quando eu falo de ciência eu falo astronomia, eu já participei daquela prova que é o OBA, eu gostava muito, uma vez eu fiz um projeto com os planetas, sistema solar, eu gosto muito de história, a língua portuguesa nem se fala, que a literatura também engloba ela ali. Uma matéria que eu tenho um pouco de dificuldade, mas que eu tenho uma curiosidade muito aguçada, é a própria matemática. A geografia, que explora os mapas ali, o oceano, os continentes, é muito bom. Mas quando eu quero
dar uma ênfase naquela matéria, eu já automaticamente escolho a língua portuguesa porque envolve a literatura, e a literatura é o meu foco hoje em dia. É o foco. É o foco. Como é que o livro entrou na sua vida, o hábito da leitura, Thiago? O hábito da leitura foi com a professora Selma, como nós conversamos. Professora Selma Pessotti, Selma na Pessotti, Escola Polivalente de Linhares 1. Exatamente. Com o projeto Porta-Malas Literário, que nós conversamos, né? Nós já fizemos matéria aqui no programa Sim para a Literatura sobre esse projeto, que é muito bom. Fala, Thiago. Uhum. E ela tinha uns livros, e o livro era de Pedro Bandeira, que o livro era Descanse em Paz, Meu Amor. Eu fui, li o do Pedro Bandeira, gostei, peguei outro que era o Agora Estou Sozinha, e fui lendo e fui gostando, até porque Pedro Bandeira, ele tem uma pegada para o público infanto-juvenil que, nossa, todo brasileiro precisa ler Pedro Bandeira. Praticamente é o melhor autor aí do gênero, do público-alvo infanto-juvenil para todos os brasileiros aqui do nosso país. E acabando... O Pedro Bandeira, o trabalho dele, ele estimula muito a reflexão crítica, né? Você ser um jovem mais crítico, né? Não é isso? Exatamente. Porque no livro que ele escreveu, Descansa em Paz, Meu Amor, ele toca um pouco na relação de amizade, ele toca ali um pouco na relação daquele namorado maduro, porque tem um romancezinho naquele livro. Também tem Agora Estou Sozinha, a mente de uma adolescente perto de surtar porque a mãe faleceu. Então ele mexe muito com esse lado que... Hoje em dia, a juventude também criou muito interesse quando o assunto é depressão, ansiedade, quando o assunto é, será que eu preciso ter um relacionamento logo cedo, será que eu não preciso? E isso é uma pressão muito forte hoje em dia, muito forte. Depois disso eu fui fazer Menor Aprendiz no Senac, aqui no 3 barras. Conceição. Center Norte Conceição. Isso, ali mesmo. Aí o professor Patrick, é um amigo meu, ele me indicou Dan Brown, que é um autor internacional. Já leu Dan Brown, professor? Já. Dan Brown, Antes de Demônios. Isso. Aí foi um salto assim grande, mas que eu gostei que Dan Brown acabou sendo minha inspiração literária até hoje em dia, que é um autor aí que descreve muito conhecimento, Robert Langdon, falando propriamente do conhecimento, da religião, da ciência, e isso é muito instigante. O Dan Brown trabalha muito como se fossem os bastidores das religiões. Exatamente. Né? Aquele lado misterioso, sombrio. Que praticamente ninguém conhece. Exatamente. Entendeu? Ele revela muitas coisas que, nossa, a gente pensa... No senso crítico da gente vai aumentando. E outra, quando o assunto é religião, ciência e o que pode acontecer no mundo, é muito importante os jovens hoje em dia terem conhecimento sobre isso, porque como dizem professores, pais, somos o futuro da nação. Da nação. Então, essa nação em breve estará nas mãos de vocês. Isso, né? Exatamente. Eu acho que o Dan Brown ajuda o jovem, né? Ali eu digo jovem, ali o pré-jovem, né? Se existe esse termo, adolescente, pós-adolescente, a se situar melhor na realidade, né? Porque parece que existe meio que um mundo de fantasia por detrás das religiões, né? Aquela coisa do mistério que é inatingível para o ser humano comum. Exatamente. E deveria ser o contrário, né? A verdade precisa ser dita, tem que né? ser clara, principalmente quando o assunto é religioso, científico, o assunto tem que ser claro, né? De que forma que a leitura contribuiu para que você se interessasse mais e mais por estudar, Thiago? Você agora que fez o Enem, né? Exatamente por essa maneira de transmitir o conhecimento. Há quem diz, o conhecimento ele é poder. Conhecimento é poder. Diz que quem tem muito conhecimento pode mais. Eu falo que o conhecimento ele é praticamente uma lei para o ser humano. O ser humano precisa conhecer. Ninguém nasceu para ser um cabeça vazia. Todo mundo precisa conhecer, todo mundo precisa estimular-se ao conhecimento. E eu falo conhecimento não só como Dan Brown estimula a busca pelo conhecimento, como aquele segredo misterioso, como a ciência que está inovando com isso, com aquilo, não. Mas quando você lê alguns romances, como exatamente o Pedro Bandeira, que ele fala do conhecimento, da relação interpessoal das pessoas ao seu redor, entendeu? Para você saber se relacionar com seus amigos, com seus familiares, com sua família, isso é saudável. Isso é saudável. Como Agora Estou Sozinha, quando a personagem precisa aprender a controlar a própria loucura que está por vir, e isso ele passa para o leitor fica instigado ali, uma pressão tremenda junto com a protagonista, e isso é conhecimento. Conhecimento está em todas as formas, está em todas as esferas, de todas as formas possíveis, tudo é conhecimento, quando contribui você para ser alguém melhor. Você está numa fase da vida, né, com 20 anos de idade. Todos nós passamos por essa fase, que é a fase, e principalmente nos últimos anos agora, dessa coisa da modernidade, da tecnologia,
que existe uma pressão muito grande em cima dessa geração sua, né? É o que você falou aqui no início da nossa conversa. Decidir logo o que você quer da vida, o que você vai fazer. Parece que essa fase você não pode mais errar. Isso. Né? Na vida real é diferente isso, né? Você pode errar e acertar e uma hora você vai encontrar seu caminho. O contato com os livros, com as histórias contadas nos livros, Tiago, tem contribuído para esse equilíbrio? Assim, para você ser um jovem mais tranquilo, né? Com a cabeça mais no lugar, tem contribuído? Com certeza. E contribui de diversas formas. Porque quando eu me apego a um livro, ou seja, como nós conversamos, o livro ele nos transporta de um mundo real para um mundo imaginário que é do autor. E quando a gente transporta para este ambiente, um ambiente imaginário, que parece que é tão real para quem lê, nós acabamos esquecendo um pouco o que está em volta. Isso esfria a mente, claro, isso esfria a alma. A gente começa a refletir sobre algumas coisas que nem imaginava, e aos poucos a gente vai nos moldando, nos lapidando. É como você lê a Bíblia. Você lê a Bíblia, você consegue ler e vai se identificando com aquilo. Então, nosso senso crítico, que está embaixo, começa a subir e nós vamos vendo o mundo de uma forma melhor. E se queremos ter um mundo melhor, temos que ser pessoas melhores. Porque senão, como que nós vamos mudar o mundo se não somos Como é que você prega a paz praticando a guerra? Praticando a guerra. Não funciona. Tiago, com essa experiência sua, com a leitura e com os livros e tal, você percebe que você está influenciando seus amigos a ler também? Suas amigas, seu círculo de relacionamento? Com certeza. Por favor. Com certeza, e eu acho que também é muito importante. Porque se eu tenho um senso de que a leitura ela é muito boa, ela vai me mudar, ela vai me moldar para ser alguém melhor, automaticamente eu tenho que compartilhar isso com quem está ao meu redor. Não adianta eu querer ser um rei do conhecimento, conhecer e fazer e achar e ter certeza, sendo que as pessoas que estão ao meu redor também não desfrutam desse mesmo prazer. E quando eu indico um livro para uma pessoa, para um amigo, automaticamente eu já falo, olha, você vai ler, a gente vai conversar. É até bom quando você indica um livro para a pessoa e também você quer reler ele, aí você lê junto. Todo dia você lê um capítulo. E eu acho que fortalece também os vínculos de afetividade com os amigos, né? Com certeza. Porque a leitura, Tiago, ela tem dois aspectos. Um aspecto é individual, que é aquele momento de abstração que você precisa parar num canto para ler, né? E ela tem também um aspecto coletivo, que é quando você vai compartilhar a sua experiência de leitura, né? E se você consegue influenciar mais jovens da sua geração, a leitura está cumprindo o fundamento principal dela, né? Que é estimular o conhecimento e etc. e tal. Qual a mensagem para a gente finalizar esse encontro, Tiago? Qual a mensagem que você deixa para os seus amigos, para os nossos telespectadores, sobre a importância do hábito da leitura? Para você que não tem hábito, acha que a leitura pode ser um pouco chata, um pouco complicada, olha, vale a pena. Vale muito a pena porque quando você descobre quem você é, quando você descobre o que as outras pessoas podem ser também, você aí está ativando o melhor lado de cada pessoa. E quando você ativa o melhor lado de cada pessoa, você contribui para uma humanidade melhor, uma humanidade mais digna, justa, uma humanidade com menos defeitos que gerem caos, mas que uma humanidade que venha assim levar a paz e ao cumprimento de toda a lei de seres humanos. Obrigado, Tiago, por ter vindo. O programa Sim para a Literatura está com as portas abertas. Obrigado. Prazer ter você aqui. É na sequência dessa gostosa entrevista com o jovem Tiago que vamos juntos para a nossa agenda literária desta edição. Olá, pessoal! Quero convidar vocês para participarem comigo de uma ação muito bacana do nosso projeto Prazer da Leitura. É um encontro mensal que vai acontecer aqui na Facélia, aqui em Linhares, chamado Para Ler Mulheres. Esse projeto a gente já vem trabalhando ele há um tempo e consiste no seguinte: nós vamos reunir grupos de pessoas uma vez por mês e essas pessoas vão ler livros escritos por escritoras e a partir da leitura desses livros, nesses encontros, nós vamos construir algumas discussões, falar do livro, falar de literatura e também trazer alguns temas transversais, como o universo feminino, o empoderamento da mulher, o racismo, a violência contra a mulher, entre tantos outros temas que são importantes de serem discutidos na atualidade.
Essas discussões, esses encontros acontecerão a partir de livros escritos por escritoras, mas nós queremos contar com a presença e a participação de pessoas de todos os gêneros, de homens e mulheres. Nosso encontro, então, para finalizar esse convite para vocês, é na sala 27, na Facele, a Faculdade de Ensino Superior de Linhares, que fica aqui no bairro Novo Horizonte. Na próxima quarta-feira, dia 4 de março, a partir das 19 horas. E nós vamos bater um papo muito bacana até as 20 horas e 30 minutos. A partir daí, vamos combinar as datas dos encontros a partir de março, abril, maio, junho. E nossa ideia é que esse projeto aconteça até o final de 2020. Temos a parceria da Facele e, claro, o apoio cultural do programa Sim para a Literatura e da TV Sim de Linhares. Espero vocês lá. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Vocês representam um luxo para todos nós. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 16.1 na TV aberta. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.